Olá, amados. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y hoy aquí estoy nuevamente para trazer-lhes a segunda parte del tópico que empezamos na semana passada. Estuvimos hablando durante esta primeira parte del tópico, ou no primeiro vídeo, sobre duas potências biblicamente hablando. La primeira é dinamis, que al espanhol se traduz como poder. E a segunda é exousia, traduzido como autoridade. A partir daqui, vamos tomar solamente alguns minutos, e eu espero que não passe de 5 minutos, para ser como um breve repasso ou um breve resumo de tudo o que vimos na primeira parte, só para refrescar um pouco sua mente, sua memória, e ajudá-lo a seguir comigo em sequência nesta segunda parte. Então, vamos ver que começamos nesse primeiro vídeo, exatamente aqui, tratando de definir cada um deles. E vimos, então, a partir daqui, que poder e autoridade, ou dinamis e exousia, não são a mesma coisa. Definimos, então, poder como eficácia, que é um de seus conceitos, entre outros, certo? E definimos, então, a exousia ou autoridade como um direito, que pode ser também um direito legal ou um direito legítimo. Dizemos então que poder é a eficácia que se manifesta quando hacemos algo para Deus. Ou seja, o poder traz a eficácia quando hacemos algo para Deus, e a exousia é o direito que temos de usar esta eficácia mientras hacemos algo para Deus. Assim, algo muito simples, porque vamos ver outros conceitos a partir de agora. Empezamos então o vídeo passado, que é a parte 1, fazendo algumas breves e importantes perguntas. Empezamos, por exemplo, perguntando: poder e autoridade são o mesmo? E eu dei minha resposta dizendo que não, porque verdadeiramente não creio, uma vez que são dois términos diferentes e, ademais, se definem de maneira diferente. Assim que, minha opinião, não são o mesmo. Como se conceptua cada um deles, já que são diferentes, e qual a diferença ou diferenças entre ambos términos. Então, se eles não são a mesma coisa, certamente encontraremos diferenças, ou seja, mais de uma, entre ambos, e isto vamos ver no decorrer deste slides, ou deste vídeo. Nosso primeiro passo aqui foi trabalhar com a gramática. E les expliquei que é muito importante a gramática, que incluso involucra as concordâncias, os dicionários teológicos, os comentários teológicos, os livros de interpretação, incluso os materiais exegéticos, que é o que nos ajuda a ir mais profundamente enquanto ao conhecimento da própria língua. Por isso, estudar a etimologia da palavra é muito importante, porque nos mostra a raiz ou de onde vino a palavra e como entendê-la atualmente. Todo isso se refere à gramática. Por isso, eu repito, não é possível estudar completamente o contexto de uma palavra ou palavras solamente com o uso do dicionário, porque o dicionário só traduz e diz o que significa esta palavra em outra língua, pero nada mais que isso. Por isso, quisera que regressara ao vídeo 1, ou à parte 1, desse mesmo tópico, poder e autoridade, para entender um pouco mais sobre a gramática. Vimos então que gramaticalmente poder, a palavra poder vindo do latim potere, que é outra língua, certo? E esta raiz potere está associada a pote, que traz a ideia de dueño ou amo. Nesta parte vimos que o hecho de que dueño ou amo faz que o poder esteja em primeiro lugar, ou em primeira posição, assim como o dueño de uma propriedade, dueño de uma coisa, que é o cabeça de todo, é quem manda, quem desmanda, quem hace, quem deshace. O poder também ocupa uma posição muito superior. E se é que há alguns outros poderes por aí, todos estão bajo esse poder mais alto, mais importante, mais impactante de Deus. Isto é só uma associação de definição, não é exatamente o que é, porque o poder de Deus é muito mais que qualquer coisa que podamos definir aqui entre parênteses. De acordo a essa breve definição, também vimos na parte 1 do vídeo
que poder é a capacidade de dominar sobre pessoas ou sobre circunstâncias. E vimos então que a palavra capacidade está muito associada com dominar. A capacidade vamos definir daqui a pouco, porque vou compará-la com outra, pero dominar é o que está sobre todas as coisas, por isso pode dominar. Domínio é outro conceito de poder, como vamos ver daqui a pouco, pero só para deixar claro que o poder de Deus domina absolutamente sobre todas as coisas, sobre todos os demais poderes, porque está sobre, está muito arriba de todos os demais. Também vimos algo sobre a autoridade e vimos que de igual maneira também vem do latim autócratas e traz a ideia de aumentar ou progressar ou expandir algo. Então, me gusta muito este conceito porque a autoridade me hace creer que algo simples pode transformar-se em algo fenomenal quando a autoridade de Deus se manifesta. Ou seja, uma circunstância que eu não posso cambiar por mim mesma, quando oro e o poder e a autoridade de Deus se manifesta, esta situação cambia e também se abre, se expande de uma maneira que minha compreensão de repente nem logra alcançar de tão grande que é por causa do grande impacto do poder e da autoridade juntos em uma circunstância. Então, esse conceito aqui é bastante válido quando se relaciona com a ação ou o modo como a autoridade de Deus se manifesta. Tomando, então, esse breve conceito, decimos no vídeo passado que a autoridade é a habilidade de alguém que alguém tem de influir sobre pessoas ou circunstâncias. E esta última parte, incluso sem necessariamente usar o poder. Então, deixe-me explicar muito rapidamente. Primeiro, hicimos uma comparação entre capacidade e habilidade. E eu lhes disse que capacidade, generalmente, é algo que recebemos de outro, que absorvemos de outros. Por exemplo, uma pessoa pode ser altamente capacitada se é que passa por um treinamento, como por exemplo os militares. Eles estão bajo intenso treinamento e recebem uma alta capacidade para ir a outros países, por exemplo, para enfrentar as guerras, para defender sua nação. Eles estão capacitados por causa do alto treinamento que receberam. Um profissional se torna um médico, um engenheiro, um arquiteto, depois que recebe um largo tempo de estudo ou preparação acadêmica que os capacita a exercer tal profissão. Então, a capacidade, em minha opinião, se recebe já seja de um treinamento, de uma prática contínua, de exercícios que o forma para alguma classe de profissão específica ou um sistema, um regime bastante estricto, que se torna os meios ou as estratégias principais para a capacitação. Então, a capacidade se recebe. Diferente da habilidade, porque a habilidade normalmente nasce com o nome. E eu les dije no vídeo passado que há pessoas, por exemplo, que nunca estudaram música, pero cantam ópera e cantam altíssimo, têm uma voz perfeitamente afinada, como se houvera estudado em um nível muito profissional. Outros pintam muito bem, dibujan muito bem, dançam muito bem, participam de artes que só uma pessoa que gasta anos e anos logra. Por quê? Porque eles têm habilidades naturais. E neste ponto quero também afirmar que todos nós fomos criados com dons e talentos naturais que Deus nos deu para servi-lo incluso. Só basta observar-nos e conhecer que habilidade, que dom, que talento será que temos e que pode ser usado para a glória do Senhor. Então, a primeira parte aqui é a diferença entre capacidade e habilidade. Capacidade se recebe e habilidade se tem naturalmente e que também se manifesta. Agora, esta habilidade, que é a autoridade, pode influir ou influenciar sobre pessoas e circunstâncias. Quando eu digo influenciar aqui, eu abro o aspecto espiritual. Influenciar espiritualmente, através da palavra, através da oração, podemos convencer, vou dizer assim, usar esta outra palavra, convencer a alguém de que ela necessita realmente de Cristo. Convencer aquela pessoa que se orarmos, ela pode ser sanada. Podemos influenciar espiritualmente, porque neste caso a autoridade, como também o poder, vem diretamente de Deus.
Circunstâncias também podem cambiar. Quantas pessoas oram, por exemplo, por viagens, para comprar uma casa, para comprar um novo auto. Quantas pessoas oram para cruzar para outro país, ou seja, para viajar a outro país, trabalhar ou viver entre outras culturas. São circunstâncias que podem ser influenciadas poderosamente depois que usamos a autoridade de Deus para declarar a palavra do Senhor. Agora, esta última parte aqui, sem necessariamente usar o poder, eu mencionei no vídeo passado, quisera que você mirara outra vez allá. Isso aqui é quando algo ocorre que está não exatamente de acordo com a vontade do Senhor. E esse é um exemplo negativo. Por exemplo, a manipulação, que é algo negativo, ocorre. Muita gente manipula pessoas, manipulam grupos, manipulam incluso igrejas, lamentavelmente, são manipuladas dependendo do líder que têm. Então, se neste caso oramos e pedimos ao Senhor que manifeste a seu poder, esta manipulação será quebrada e deixará de existir, porque o poder de Deus é totalmente positivo e bendice e não maldice, e a manipulação não é exatamente uma bendição. Por esse motivo, eu menciono sem necessariamente usar o poder, porque se buscamos o poder de Deus e se oramos, isto que se chama manipulação desaparecerá. Assim que é sem usar o poder de Deus. Estou tratando assim como um contraste. Espero que haja logrado. Para entender melhor, regresse à primeira parte desse tópico, poder e autoridade, para entender um pouquinho mais. Miramos também as definições bíblicas. Que diz a Bíblia sobre poder e autoridade? E vimos então que o poder é definido de diversas formas. Por exemplo, dinamis, que é poder, se traduz como poder, eficácia, força, potência e domínio. São diferentes palavras que revelam diferentes atributos ou qualidades deste mesmo poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus é a eficácia que se manifesta quando hacemos algo para o Senhor, ou simplesmente em nossa vida cristiana. E foi a palavra que eu usei no início, quando disse que o poder traz a eficácia para fazer algo para Deus, mientras a autoridade nos autoriza a usar esta eficácia para ser aquilo para Deus. Então, é a palavra que mais me gusta aqui. Força, eu les disse a vez passada, que também é um sinônimo para poder, pero não me gusta muito porque parece muito simples e muito parecida com a força humana. Então, eu salto para a seguinte, que é potência, que é a mesma força, pero em aumentativo, agrandada ou muito elevada. É a potência que causa explosões dentro do ser do homem, convencendo-nos de lo que Deus espera de nós. Esta potência que se manifesta em seu poder é muito necessária para convencer-nos de que somos pecadores e necessitamos de Cristo, porque se nada em nós se rompe, nossos jugos, cadenas de opressão, ligaduras ou ataduras do passado não se rompem com a manifestação desta potência que vem através de seu poder, e então seguiremos cegos e não entenderemos nada. Por isso é muito importante crer que o poder de Deus é manifestado com uma potência tal que pode romper todas as raízes mais aprofundadas que há em nossas vidas e, sobretudo, aquelas relacionadas com o passado, que se traduzem como ataduras ou ligaduras do passado. E, neste sentido, então, o poder de Deus é sinônimo de domínio, porque uma vez que quebra, convence e transforma, se põe sobre todo, se manifesta sobre todas essas circunstâncias que estão aqui abaixo e que são quebradas e transformadas, uma vez que o poder de Deus se manifesta. Vimos também que todas essas qualidades são atributos inalteráveis do poder de Deus, ou seja, não podem cambiar, não podem ser alterados, porque são de Deus e não do homem. Sendo de Deus, não podemos cambiá-los. Vimos também que dinamis, o poder, aparece mais ou menos 120 vezes solamente no Novo Testamento. E eu mencionei solo no Novo Testamento porque dinamis aqui está em grego, que se refere ao Novo Testamento. Como, por exemplo, vimos em Hechos 1:8, e leemos em espanhol: pero recibiréis poder quando venga sobre vosotros o Espírito Santo,
e seréis mis testigos em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e hasta los confines de la tierra. Vimos rapidamente que esse versículo aqui tem muito sentido. Primeiro, poder está bem aqui adelante. Por que será que está bem adelante? E vimos muito rapidamente em uma análise simples que o poder está adelante porque todas as demais coisas dependem deste poder. Ou seja, quando venga sobre vosotros o Espírito Santo e sereis testigos. Ou seja, para ser testigo de Deus, para testificar, para testemunhar, ou incluso para ser um simples cristiano, eu necessito deste poder de Deus. É uma condição para que eu seja um testigo eficaz ou um cristiano eficaz. Um testigo é o que testifica, é o que testemunha, é o que declara de lo que Deus é e de lo que Deus hace. Pero não podemos hacerlo conforme nossa própria inteligência, estratégia, habilidades ou eloquência. Necessitamos depender deste poder sobrenatural a nós para então que nosso testemunho tenha resultado, seja eficaz, traga impacto em outras vidas e las convença de la verdade. Además, a seguinte parte aqui habla del ministerio. E o Senhor dijo, seréis testigos em Jerusalém, Judéia, Samaria e hasta los fins de los... O Senhor está falando de outros lugares, outras culturas, outros pueblos, outras línguas, outras nações. Certamente que não é literal aqui, pero este ponto abarca o ministério. Não podemos ir a nenhum outro lugar e fazer a obra de Deus se não é dependendo de seu poder. Neste caso, Jerusalém representa nossa própria terra, onde estamos plantados. Judéia, um pouquinho mais lejos. Samaria, mais allá. E até os confines. Nós não sabemos aonde vão esses confines, mas hasta o fim do mundo, possivelmente hasta o fim das terras. Ou seja, não seremos buenos testigos nem em nossa própria casa, que é Jerusalém, e mais allá, e mais até hasta os confines, se não há uma dependência deste poder. Então, se tu vês bem aqui, a palavra poder está bem ao início do versículo, porque é uma condição para que seamos buenos cristianos e eficazes testigos, como também missioneiros ou predicadores ou representantes de Deus através do mundo, representados por esses lugares mencionados aqui. Uma outra coisa que vimos é que receberemos poder quando venga sobre nós o Espírito Santo. Ou seja, neste caso, o poder vem solo do Espírito Santo. Não vem de invenção humana, não vem de posição eclesiástica, não vem de conhecimento teológico, não vem de nenhuma experiência que tenhamos, por mais fenomenal que seja, não vem de nenhuma parte. Vem solamente do Espírito Santo de Deus. Por isso é poder espiritual, porque vem de seu Espírito. Passamos isto muito rápido, podes revisar na parte 1 deste vídeo. Também vimos sobre a exousia, que se traduz como autoridade, e ademais é um direito de exercer este poder. Esta foi a definição que usei ao início, quando mencionei a diferença entre poder e autoridade, ou dinamismo e exousia. Mientras el poder es la eficacia que se manifiesta en lo que hacemos, la autoridad es el derecho de usar esta eficacia en lo que hacemos. Entonces, la autoridad es el derecho de ejercer este poder con gran impacto al punto de cambiar situaciones. O sea, si no hay impacto, es porque no es poder de Dios. Y si no hay impacto, no hay transformación. Entonces, dependemos del poder de Dios para que haja impacto e para transformar ou cambiar situações e incluso pessoas, certo? Eu creio que em minha vida em particular, se a pessoa que predicou para mim a primeira vez em minha vida não houvesse manifestado esse poder e essa autoridade de Deus em minha vida, não me teria convencido de nada, porque eu estava muito cega, meu entendimento estava completamente cerrado, eu estava em total tinieblas, como qualquer de nós aqui. Então, se Deus não houver usado aquela pessoa com poder para desafiar-me com a palavra do Senhor e fazer-me estremecer em mim mesma, eu estaria igual hasta hoje. Pero este poder de Deus foi que me trajo impacto de tal maneira que eu não tive resposta. E foi como se uma grande explosão ocorrera dentro de mim. E aquela explosão resultou em um grande cambio de mentalidade e de vida.
Então, para que usted vea qué importante es, está bajo la influencia o la dirección del poder y de la autoridad del Señor. La autoridad de Dios además realza nuestra posición en Cristo. O sea, la posición en Cristo es la posición de cristiano, ¿cierto? La palabra cristiano viene de Christianus en griego, que es pequeño Cristo. O sea, ya vimos eso en otro video, pero Cristo es el ungido, Christianus, pequeños Cristos ungidos. Essa é a interpretação desde o griego original. Neste caso, a autoridade de Deus realça que somos pequenos cristos, somos cristianos em Cristo desde o momento em que aceptamos a Senhor Jesus. A autoridade realça nossa posição cristiana, não realça outro tipo de posição, não realça nosso passado, não realça o que queremos, realça o que somos ahorita, nossa posição em Cristo, porque somos filhos de Deus genuínos, podemos manifestar sua autoridade e seu poder em nossas vidas. Se não somos cristianos, se não somos filhos de Deus, se aún não aceitamos ao Senhor em nossa vida como Salvador personal, não temos acesso, não temos direito, não temos como manifestar o poder e a autoridade de Deus em nossas vidas. Vimos também que a autoridade nos capacita a usar seu poder contra as adversidades e exercer eficazmente o ministério para o qual fomos chamados. Ou seja, aqui vimos por lo menos 3 importantes coisas. Uno, realça nossa vida como cristianos em Cristo. Nos capacita ou nos autoriza ou nos dá o direito de usar seu poder, que é esta eficácia, contra as adversidades. As adversidades aqui são também os demônios, os espíritos imundos, as tentações. Somos capacitados a vencer tudo isso e, además, exercer seu ministério com eficácia, eficazmente, com buenos resultados, com cambios, com crescimento, com fortalecimento, com confirmações de nosso Deus. Por isso, a autoridade do Senhor nos foi dada. Vimos também que a autoridade aparece mais ou menos 115 vezes solo no Novo Testamento e outra vez solo no Novo Testamento, porque exousia aqui está em grego do Novo Testamento, como aparece em Marcos 6:7. Reuniu a los 12, referindo-se a los 12 discípulos, e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ou seja, Jesus queria que eles fossem úteis, pero entendia ou sabe que nós não podemos fazer nada se não estamos revestidos com sua autoridade. Então, Jesus reuniu a los 12 discípulos, que tinha 12, certo? E les explicou todo muito importantemente. E então ele disse, bueno, agora eu les mando, pero não les mando como desnudos, eu los visto ou revisto com minha autoridade, porque este aspecto ou este atributo, que é a autoridade, les hará vencedores sobre os espíritos imundos e os demônios. E, hermanos, solo mencionemos isto. Para ter acesso, para ter o direito de usar a autoridade de Deus e manifestar seu poder em nossas vidas, necessitamos estar seguros de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Do contrário, não vai funcionar. Vemos então que o verso clave que usamos foi Lucas 9:1, que diz em espanhol, havendo reunido a seus 12 discípulos, les deu poder e autoridade. Este versículo eu usei para mencionar a diferença. O texto não disse poder ou autoridade, pero disse poder e autoridade. Este e aqui faz a diferença, dando-me a entender que são 2 coisas diferentes, poder e autoridade. Sobre quê? Sobre todos os demônios e para sanar enfermidades. Então, vamos ver aqui que esse versículo se refere a Jesus. Jesus reuniu a los 12 discípulos e les deu. Ou seja, a primeira coisa que veio é que quem pode dar-nos poder e autoridade? Solamente Ele. Porque ele aqui nesse texto, implicitamente, está claro que Jesus foi quem reunia os 12 neste momento para explicar-lhes, imagino que les explicou o que haria e a importância, e então les deu. Não poderia ser outro, tinha que ser o mesmo Jesus que les deu, porque ele é o dueño
del poder y de la autoridad, y solo Él puede darnos. O sea, la autoridad y el poder de Dios no viene de denominaciones, no viene de nuestro buen nombre, no viene de nuestro líder, por más santo que sea, no viene de doctrina inventada por nadie, no viene de dogmas, no viene de nuestra experiencia, por más especial que sea, no viene de nuestro conocimiento teológico, por más fabuloso que parezca, no viene de nada. Solamente Dios nos puede dar su poder y su autoridad porque Él es el dueño. Ahora, dio poder y autoridad ¿para qué? Para hacer essas coisas impossíveis, que são coisas que não podemos fazer solos por nossa própria conta. Quem pode expulsar os demônios por sua própria conta? Ninguém pode, nadie pode. E nós vimos na Bíblia, por exemplo, aquela referência em que alguém tratou de expulsar os demônios em nome do Deus de Pablo. O demônio mirou a cara de aquela pessoa e disse: bueno, Pablo eu conosco, e Deus eu também sei quem é, e tu quem sos? E então saíram avergonzados, depois de sofrerem um pouquinho nas mãos de los endemoniados, porque não tinham poder nem autoridade. Ou seja, o poder e a autoridade não vêm de nós mesmos, não vêm de circunstâncias, não vêm de posição, não vêm de outra fonte, solamente de Deus. E neste caso, Jesus dava seu poder e autoridade aos 12 discípulos para fazer essas coisas impossíveis, que são expulsar demônios e sanar os enfermos, ressuscitar os mortos, fazer coisas impossíveis. Não podemos fazê-lo por nós mesmos, necessitamos depender deste poder e desta autoridade de nosso Deus. Vimos também o versículo clave, não vou explicar detalhadamente esse versículo, por causa toma muito tempo, mas tu podes regressar à parte 1 e verificá-lo outra vez. Só vamos ler-lo. O texto diz: sin calexamenos de tus dodeca, edo quem autos dinamin, kai exousia e pipanta ta daimonia kai nossos terapem. Aqui, se nós observamos, o texto sigue a mesma sequência. A única diferença é que, como são duas línguas diferentes, a sintaxe não é a mesma. Para que eu traduzca esse texto em grego, para que seja igual em la sequência que em espanhol, tenho que saltar de palavra em palavra. A vezes a primeira palavra é o que está aqui ao início do grego, mas às vezes não, está bem aqui na segunda linha, então eu teria que buscar uma por outra. Mas eu já fiz isso na parte 1, então tu dá uma mirada já e só te digo que é exatamente o mesmo mensagem que leemos aqui em espanhol, assim que poder e autoridade estão bem claros que são dinami e exousia. Dinami, kai, exousia são as palavras claves que estão em espanhol e que estão também em grego. E em ambos vimos que o Senhor é o dueño do poder e da autoridade. É do que Jesus deu a seus discípulos, os dodeca, os 12, como vimos aqui, e dinami, kai, exousia, poder e autoridade, epi sobre todos os demônios, epipanta tai daimonia, e também sobre todas as enfermidades. Então, se dá uma mirada na parte 1 e vais entender um pouquinho mais, com mais detalhe, porque isso é só um repasso rápido. Vimos também que o mesmo hebreu do Antigo Testamento valora muito a palavra poder. Aqui lemos sempre de la derecha para la esquerda, como é a forma correta de ler o hebreu, leemos tokef. Tokef literalmente é poder, eficácia, força, potência e domínio. Ou seja, novamente, se tu vês, os mesmos aspectos, os mesmos atributos do poder se viu, nós vimos em el grego dinamis, que vimos há um minuto atrás. Então, de igual maneira, tanto em grego dinamis como em hebreu tokef, encontramos que poder é também eficácia, força, potência e domínio. Novamente, a eficácia é meu preferido porque é a reação de poder, eficácia. Então, força não é muito meu preferido, mas eu salto para a seguinte, que é potência, porque é força em aumentativo, agrandada, super agrandada. Ou seja, a força está incluída aqui em potência, mas já uma força explosiva ou uma potência explosiva
y el dominio, que es lo que está sobre todas las demás cosas. Por eso son mis preferidos. De igual manera, também em hebreu encontramos a pronunciação mistar. É uma expressão bastante gutural, porque está aqui na garganta, mistar. E mistar se traduz como autoridade, privilégio e direito. E direito é meu preferido aqui nesse ponto, porque significa que mientras o poder traz a eficácia sobre o que hacemos, a autoridade me dá o direito de usar esta eficácia em lo que estou fazendo para Deus. Por isso me gusta mais a palavra direito. Vimos também que ambos, poder e autoridade, são atributos divinos concedidos ao homem para ser sua obra. Em outras palavras, poder e autoridade não são tipo adornos ou decoração ou algo parecido que nos hace parecer mais bonitos ou mais santos. Não, não, não. Tanto poder quanto autoridade são capacidades ou capacitações espirituais que Deus nos dá, são condições espirituais de alto, altíssimo nível, porque são de Deus, e que são dados a nós, sua igreja, para ser sua obra. Não é para exibir-nos, não é para estar famosos, não é para orgulhecer-nos, para estar vanidosos, é só para ser sua obra. Porque incluso a Bíblia diz em Juan, capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua cada dia mais. É o que diz. Por lo tanto, é só para fazer sua obra e não para orgulhecer-nos a nós mesmos. Vimos então, no vídeo passado, algumas diferenças básicas entre poder e autoridade. Vimos, por exemplo, mientras a autoridade dirige, o poder recuta. O poder recuta porque é a eficácia, certo? Não te olvides isto. Ambos andam junto com o discernimento. Se não tenho discernimento, não vou saber o que fazer, porque não posso adivinhar. Não podemos adivinhar. Isto de adivinação não é bíblico. Mas o discernimento é incluso muito mais poderoso que a adivinança. Porque o discernimento, o Senhor nos mostra o que pode suceder de aqui a um minuto, de aqui a um dia, de aqui a um ano, e pode incluso mostrar-nos o resultado se é que oramos constantemente. Por exemplo, quando tomamos decisões, e sobretudo decisões muito sérias que vão cambiar nossa vida realmente, o Senhor nos ajuda a discernir o coração da outra pessoa, discernir suas intenções, discernir a questão do tempo, as circunstâncias. Ele nos adverte, nos revela, nos mostra com antecipação. Isto é discernimento. Poder e autoridade andam juntos com o discernimento. Do contrário, seriam como dinamitas em manos de ninhos, certo? E o Senhor não permitiria isto sem avisar-nos previamente e corretamente. Ambos exercem influência espiritual. A influência que digo é aquela guiança espiritual. Quando predicamos a palavra a pessoas que não conhecem a Deus, podemos, através da palavra do Senhor, influenciá-los a querer vir para o Senhor. Influenciá-los a orar, influenciá-los a crer na palavra, a exercitar a fé. Então, a influência é algo que sim, pode vir da autoridade e poder e andam junto com ambos. Inspiram temor. E eu coloquei aqui de Deus, porque se eu coloco só o temor, talvez alguns vão pensar que inspira medo ou inspira terror, porque temor também se traduz como medo em alguns aspectos ou contextos. Então, coloquei aqui entre corchetes, inspira temor a Deus. Esse temor a Deus seria a reverência, mas bem, seria um alto respeito, uma alta admiração. É nesse sentido. Ambos são inflexíveis, ou seja, inflexibilidade expressa algo que não cambia. Em outras palavras, o poder de Deus nunca vai cambiar. Eu não posso cambiar o poder de Deus. Tu não podes cambiar a autoridade do Senhor. Não importando quão grande seja a circunstância ou quão difíceis sejam as pessoas, o poder e a autoridade de Deus são inflexíveis, não cambiam, são imutáveis, inalteráveis, como já vimos anteriormente. Nenhuma circunstância pode diminuir o poder de Deus. Nenhuma dificuldade pode detener a autoridade do Senhor. Seu poder e sua autoridade não se intimidam,
não se detêm, não se escondem, não cessam, não são quebrados, não são anulados. Seu poder e sua autoridade são inflexíveis e são superiores e constantes para sempre. São inagotáveis, ou seja, não tem fim. Não importa quantas montanhas de dificuldades tenhamos por adelante, seu poder e sua autoridade jamais terão fim. E, melhor que tudo, estarão sobre toda circunstância que eu e tu tenhamos em nossas vidas. São inegociáveis, ou seja, não se pode negociar. Não podemos dizer, bueno, eu te vendo o poder de Deus que tem em minha vida, portanto. Ou então, eu cambio a autoridade de Deus que tem em minha vida por uma alta posição. Não existe isso. Isto é impossível. É totalmente impossível. Primeiro, porque poder e autoridade não são nossos. Não podemos negociar ou cambiar ou fazer qualquer coisa semelhante. São de Deus. Uma vez que o homem se deixe dominar por essa mentalidade diabólica de vender ou negociar a autoridade e poder de Deus, ele cai da graça e está desprovido completamente do poder e da autoridade do Senhor. E talvez hasta da mesma presença de Deus, porque foi mais ou menos isto que sucedeu com Judas Iscariotes. Ele vendeu ao Senhor por 30 moedas e qual foi seu fim? Estuvo desprovido completamente e completamente caiu da graça de Deus. Não queremos isto para nós, por isso necessitamos entender que não podemos negociar com o poder e a graça do Senhor e sua autoridade de nenhuma forma. São impactantes, porque são impactantes, pode causar esta grande explosão espiritual dentro de nós e causar este câmbio que só Deus, através de seu poder e de sua autoridade, pode trazer a nossas vidas. Estou segura que, assim como eu, quando tu fostes evangelizado ou evangelizada por primeira vez, sentiste que algo aqui dentro se quebrou e quebrou para sempre. As dúvidas, o temor, a soledade, a desesperação, pensamentos suicidas, autocomiseração ou baixa estima, tudo sofreu uma grande revolução por causa do grande impacto traído à tua vida através da palavra do Senhor que inspirou, te trajo ou te tocou com este poder e esta autoridade do Senhor. Graças a Deus que todo o que vem de Deus traz muito impacto. Por isso sempre há grandes cambios. Operam direta e indiretamente. Ou seja, diretamente é quando nós oramos por alguém e, por exemplo, um milagre acontece através do impacto de sua palavra, revestido por seu poder e sua autoridade. Mas também o Senhor opera indiretamente. E eu trago a você nesse vídeo passado, quando o oficial Naamã, oficial sírio que tinha lepra, quando ele foi em busca de Eliseu, Eliseu não saiu personalmente para orar por ele, para impor as mãos e declarar-lo sano. Não, ele não isso. Ele mandou sua assistente, Geazi, que era uma pessoa mais jovem, e disse, vai aí, diz a este Naamã que vai ao rio, se banhe 7 vezes e já está sano. E Naamã não lhe gostou, primeiro porque ele era uma autoridade e esperava ser respeitado e considerado como tal. E então o profeta disse, vai aí, diz a ele que se banhe. E bueno, depois de muita luta, Naamã não queria ir, seus soldados o convenceram, ele foi, se banhou e por fim foi sanado. Como foi que sucedeu o milagro da sanidade? Eu digo que foi indiretamente, porque não foi através de Eliseu que foi impor as mãos, mas foi através de um terceiro. O caso é que ele recebeu o milagre. Por quê? Porque para Deus, manifestar seu poder e sua autoridade, ele não depende de nadie. Para Deus não há problema de tempo, de estação, de distância, não há problema de siglos, não há. Ele opera de cerca e de lejos, ele opera direta e indiretamente, ele opera dentro da luz e também dentro das tinieblas, ele opera em quem está vivo e também em quem está morto, ele opera em casos pequenos e grandes impossibilidades, não há problema para nosso Deus. Porque ele é tão grande que seria uma vergonha pensar que ele não pode fazer milagros. Ele sim pode. Vimos então que aqui exatamente nesta parte empieza a segunda parte de nosso vídeo sobre poder e autoridade. Então regressamos aqui a Hechos 1:8, que diz
pero recibiréis poder quando haja venido sobre vosotros el Espírito Santo. Eu mencionei esse texto aqui só porque queria mencionar novamente a palavra poder. Já hablamos desse versículo antes e vimos que o poder é uma condição para testificar, para ser testigos e para ir a predicar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o fim dos tempos. Já vimos tudo isso e também vimos que o poder vem do Espírito Santo. Recebereis poder quando, certo? Quando haja venido o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a fonte do poder. Pero eu trago isso só por causa da palavra poder, que em grego é dunami, como vimos aqui. A palavra dinami, como já vimos, se traduz como poder, potência, força eficaz, força que impacta, força que traz cambios e que produz milagros. Aqui são algumas definições extras que eles trajem, só para não repetir as que já puse anteriormente. Pero poder, literalmente, potência, que é esta força explosiva que explota dentro de nós, que é uma força eficaz, ou seja, que traz resultado, porque só a eficácia dá resultado. Por isso, lá no início, eu disse que a diferença era poder traz a eficácia sobre o que hacemos, mientras a autoridade nos dá o direito de usar esta eficácia em lo que hacemos. Por quê? Porque eficácia é um dos principais atributos do poder de Deus. E porque é eficaz, traz impacto, certo? Sobre pessoas, sobre circunstâncias. E este impacto cambia. Logicamente que o cambio não ocorreria se antes não houvesse um impacto. O impacto explota algo muito grande adentro e então o cambio vem, já seja em circunstâncias ou pessoas. E novamente, não importa quão difícil seja a circunstância, não importa quão dura seja a pessoa, não importa quão densas sejam as tinieblas, quando o poder de Deus impacta com esta grande explosão espiritual dentro da circunstância ou do indivíduo, há um cambio imediato que nós definimos como milagros. Por quê? Porque é algo que não é produzido por força ou insistência humana, pero é solamente fruto do poder eficaz, de nosso Deus. Vimos também que a palavra dinamite, creio que em espanhol é dinamita, certo? Dinamita se origina de dinami, que é o poder de Deus. Ou seja, dinami é o poder de Deus com todas essas qualidades. Possui ou apresenta grande potência, super eficaz, impacta, traz câmbio e hace milagros. Mais ou menos entre siglo XIX e XX, este homem, Alfred Nobel, criou este explosivo chamado dinamita. A dinamita, aparentemente, é, talvez hasta hoje, o explosivo mais forte que existe, o explosivo químico. Pero tenho a impressão de que ele não tinha um nome para seu poderoso explosivo, pero conhecendo bem os atributos do dinamite de Deus, que é poderoso, potente, eficaz, impactante, cambia e traz milagros. E eu penso que ele copiou o nome do original grego. A dinamita viene de dinami, porque ele creia e ele queria que seu explosivo fuera o mais poderoso e o mais famoso, o mais conhecido, possivelmente. Então, copiou o nome. O produto existia, pero o nome não. Então, minha única forma de entender é que ele quis que seu explosivo fosse tão poderoso como parecem ser essas qualidades referentes ao poder de Deus. Então, dinamita vem direto de dinami, que é o poder de Deus. Isto é só um pequeno aspecto da história da palavra dinamita. Agora vamos ver aqui uma coisa interessante. O poder de Deus é ativo e está vivo
por si solo, porque é de Deus, e como Deus está vivo e muito ativo, então não temos dúvida de que su poder e autoridade também. Mas vamos ver aqui uma pequena diferença em nossas vidas com relação a este poder. Veremos então, quando o poder de Deus está, eu vou dizer assim, prendido, não é uma palavra muito adequada, mas só para dizer quando está ativo, ou seja, vivo em nossas vidas, parece com esta imagem, parece com esta lâmpada que está bem viva, que está bem prendida e que alumbra poderosamente. Sua luz é muito intensa e é muito brilhante, certo? Hasta esse lugar aqui, que é totalmente negro, em completas tinieblas, cambia por causa da intensidade desta luz. Esta luz aqui é, em outras palavras, o poder de Deus quando está vivo e ativo em nossas vidas. Agora, quando é que o poder de Deus está vivo e ativo em nossas vidas? Primeiro, quando oramos. E quando oramos constantemente, certo? Assim como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, creio 23, diz: orai sem cessar. Então, quando oramos, o poder de Deus se manifesta. Pero também quando meditamos na palavra do Senhor diariamente e nos llenamos de Ele, este poder se manifesta. E então, quando mantenemos a comunhão diária com o Senhor através da oração e da meditação em sua palavra, este poder está vivo em nós e se manifesta em las coisas que hacemos, como orar por os enfermos, predicar a palavra, enfim, fazer a obra como o Senhor nos chamou a ser, expulsar demônios e tudo isso. Pero o que ocorre quando nós não oramos? O que ocorre quando nós não meditamos em sua palavra e quando desassociamos nossa comunhão de Ele? Então, ocorre esse outro aspecto. O poder morre e se apaga, como esta luz que vemos aqui. Veja bem, esta lâmpada é a mesma de esta. O poder vivo, ativo, está lleno de vida, brilhante e alumbra qualquer lugar em tinieblas. Pero quando deixamos de orar, meditar em sua palavra e nossa relação com Deus muere, esta brilhante luz, ou este poder tão vivo, se transforma em algo apagado e já não mais serve para nada. E isto é uma coisa muito séria, porque uma vez que o poder de Deus deixa de existir ou manifestar-se em nossas vidas, estamos perdidos. Porque como é que vamos lograr a vitória sobre as tentações, sobre os pecados a nosso alrededor, sobre as adversidades, sobre os inimigos, demônios e espíritos imundos, se não é por el poder de Deus? Não podemos, conforme nossa própria experiência, não podemos depender de nossa própria inteligência, não podemos depender de nenhuma outra estratégia. Tem que ser de seu poder. Se o poder existe, uma só palavra quebrará ataduras e ligaduras de opressões. Uma sencilla oração manda os demônios em retirada de nossa presença. Eles correm em retirada porque se submetem ao poder de Deus. Sin embargo, quando estamos vazios de Deus, nossa comunhão está quebrada e, sobretudo, quando o pecado nos domina, estamos assim, como em tinieblas e a luz se apagou. Não há mais poder de Deus que se manifeste. E essa é uma coisa muito séria, porque não é só no ministério que necessitamos o poder de Deus vivo e ativo em nossas vidas, em nossa vida diária também. No controle de nosso caráter, pensamentos, palavras que saem de nossa boca e em todas as demais áreas. Nadie pode dar bom testemunho se não é dependendo do poder de Deus. Por isso, eu trago essas imagens aqui para que comparemos. Eu usei para comparar minha vida. Como será que eu estou? Se estou assim, sou uma ameaça espiritual. O inimigo sabe com quem se vai meter.
Pero se eu estou assim, isso aí será simplesmente um grande peligro. Necessitamos parar um momento, rever nossos passos, recuperar nossa fé, refortalecer nossa comunhão com Cristo e acender esta luz novamente para que já não esteja mais na oscuridade. Porque é o poder de Deus que nos conduz em vitória. Se está apagado, esperemos a derrota, certo? Porque então não poderemos depender de nós mesmos. E se já não estamos dependendo do poder de Deus, onde iremos? Terminaremos muito mal em todo isto. Então, depois dessas duas imagens, vamos ver que o poder de Deus definitivamente está vivo e ativo. Porque é de Deus, não é meu poder, é de Deus. E como é de Deus, não depende de circunstância humana, está ativo. O problema é quando não estamos aptos a manifestá-lo. Veremos então, porque o poder de Deus está vivo e ativo, os milagres ocorrem. Veremos o que diz Hebreus 11:33. Lemos assim: quienes por fé conquistaram reinos, obraram justiça, alcançaram promessas e hasta cerraram bocas de leones. Ou seja, o poder que está vivo e ativo opera milagros. Se cerrar a boca de leones me hace recordar de Daniel em la cueva de los leones. Daniel era um homem comum, ele não era Deus. Pero imagine se você foi lançado naquela cueva com imensos leões que pareciam mais gigantes, super hambrientos. Por que será que os leões não comeram a Daniel? Imagino que Daniel, todo flaquito, todo pequeno, imagino eu, não seria suficiente almoço nem para um leão, muito mais para todos os que estavam ali. Por que será? Porque o poder de Deus estava sobre a vida de Daniel. Imagino eu que Deus estuvo com ele e uma sola palavra hizo que los leones se transformaram em seus amiguitos e nadie mais quis comer a Daniel. Interessante a situação, pero o poder de Deus foi que prevaleceu ali. O poder de Deus obra milagros. O poder de Deus é chamado de poder espiritual porque vem do Espírito de Deus. Já vimos isto em minutos atrás, em Hechos 1:8, que diz: mas recebereis, pero recebereis poder al venir sobre vosotros el Espírito Santo e sereis mis testigos tanto em Jerusalém como Judea e Samaria e hasta el fin de los tiempos. Bien, espiritual porque vem do Espírito de Deus. Para deixar claro que o poder de Deus vem do Espírito do Senhor e não de nós mesmos. O poder de Deus não vem de nossa capacidade, de nossa habilidade, de nossos anos de experiência, de quanto sabemos, de quanto podemos, de quanto temos. Não, não, não. Vem solamente do Espírito de Deus. Ou seja, é a fuente. O Espírito de Deus é a fuente e a autoridade máxima sobre seu poder. Vimos também que o poder de Deus tem origem. Quem é sua origem? É o Deus Todo-Poderoso e Criador de todo o universo. Em Gênesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra. Creó Dios el universo. El poder tem origem em Deus. Ele é o Criador. Imagínense, o texto diz: Ele criou os cielos e a terra. A terra é o completo universo, imenso, não podemos explicar. E em cima disso, também os cielos. É um super criador, certo? Então, por causa disso, não há dúvida de que o poder pertence a Deus e se origina em Ele. Deus é a cabeça de seu poder e autoridade. Em Colossenses 2:9-10, leemos assim: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade, e porque está em Ele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, habéis recebido vuestra plenitude. Ou seja, esse texto aqui é bem claro e diz que Deus é el cabeça
de todo poder y de toda la autoridad. Hermanos, si tú sirves a este mismo Dios de quem a Bíblia está hablando aqui en este texto, llamándolo de cabeça e dueño e autoridade máxima sobre todos esses atributos, entonces tú tienes todo a ser más que vencedor. Tienes todo a ser más que vitorioso sobre cada una de las circunstâncias de tu vida. Porque nosotros no estamos ajenos a Él. Somos sus hijos, somos sus amados, estamos em su coração. Temos todo para ser mais que vencedores. Se não somos em alguma área ou algumas áreas, pensemos bem qual deve ser o problema. Por que será que não sou mais que vencedor nestas áreas, se mi Deus é o mesmo cabeça e dueño do poder e da autoridade? Veremos também que poder é sinônimo de domínio, como vimos anteriormente, e o que indica que devemos ter domínio sobre o espiritual. Ou seja, Deus nos chama a ser mais que vencedores, certo? Incluso sobre o aspecto espiritual de nossa vida. Vamos ver que diz 2 Timoteo 1:7. Este versículo diz: porque não nos deu Deus espírito de covardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Ou seja, não nos deu espírito de covardia, pero nos deu espírito de poder, de amor e de domínio. Ou seja, o Senhor sabe que se nós tememos, que se nós estamos assustados, com medo, a adversidade dominará sobre nós. Pero aqui está claro, nesse versículo, que Ele não nos deu espírito de medo, de temor, de covardia, o espírito que nos hace correr para lejos. Ele nos deu espírito de poder e de domínio, para dominar sobre o espiritual. Como vamos dominar? Mostrando-los assim nossos músculos aqui. Mira, eu sou forte. Não, isso não funciona com os inimigos espirituais. Temos mais bem que usar a palavra e declarar contra eles, assim como Jesus já declarou allá na cruz, quando morreu e ganhou toda a batalha por nós. Recuerda? A Bíblia diz que ele los ridicularizou publicamente em la cruz, referindo-se a todas as potestades e governadores e principados do inferno. Assim que nós já somos mais que vencedores, porque temos o mesmo Espírito de Deus em nossas vidas, e sua palavra é sumamente poderosa. Uma vez declarando contra eles, eles correrão, e nós temos que viver em vitória, porque assim dita a palavra. A palavra está desenhada, está declarada para que nossa vida siga este curso de vitória. Vemos também que o poder de Deus nos fortalece para ganhar batalhas espirituais. Novamente, esse aspecto espiritual. E vimos aqui em Efésios capítulo 6, que habla da armadura de Deus. Eu sei que tu conheces bem. Em versículo 10, empieza de forma muito interessante, quando disse: por lo demás, isso é uma conclusão. Então, desta forma, fortaleceos en el Senhor e en el poder de su fuerza. Outra versão diz: e en la fuerza de su poder. O caso é que esse texto nos chama a fortalecer-nos en el Senhor e en el poder que há en Él. Ou seja, sendo fuertes, fortalecendo-nos en Él, solo temos que ganhar as batalhas espirituales. Assim que os principados, potestades, governadores de las tinieblas e huestes del mal não podem vitoriar sobre nós, porque nós somos chamados aqui em Efésios 6:10 a fortalecer-nos en el Senhor e en el poder de su fuerza. Por isso somos mais que vencedores, porque dependemos de Deus, não de nós. Necessitamos crer nisso e colocá-lo em prática. A Jesus se le deu toda a potestade del cielo e en la tierra. Mateus 28:18. Leemos entonces Jesus se acercou a ellos, los trajo cerca e les dijo:
todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. So, la palabra potestad, algumas versões chamam de poder e outras dizem autoridade, assim que algumas versões vão dizer. E Jesus lhe disse, toda autoridade me foi dada no céu ou na terra. E na terra. E outra disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. De uma ou de outra, eu creio que todo poder e autoridade pertencem a Jesus. E Ele nos dá a nós para viver uma vida vitoriosa e para hacer sua obra com êxito. Não há dúvida de esto. A única maneira de ativar o poder de Deus em nossas vidas é através da fé. É certo? Imagine-se. A Bíblia diz em Hebreus 11, creio, versículo 6, diz: todo aquele que se acerca a Deus, creia que Ele existe, que Ele há e que é galardonador de los que lo buscam. E aqui em Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza de lo que se espera e a convicção, ou a certeza de lo que aún não chegou, ou de lo que aún esperamos. Certo? Então, esta palavra aqui de Hebreus 11:1, a fé é a certeza de lo que se espera, a convicção de hechos que aún não se veem, é a outra versão, parece uma contradição, porque esse texto nos desafia. A fé é a certeza de coisas que aún esperamos, ou seja, que não existem. E a convicção, ou a certeza de coisas que aún não vejo, que estão invisíveis. Então, Deus nos chama a crer em coisas que não existem aún e que aún não podemos ver. Muito complicado para nós, muito difícil. Nossa mente não pode definir bem esse tipo de desafio de Deus para nós. Mas sabe, irmãos, quando nós colocamos toda esta confiança neste ser soberano e poderoso que se chama Jeová de todos os exércitos, sim, é possível operar com fé e ver hoje mesmo coisas que aún não existem por fé e ter já o que aún esperamos. Se oramos por nossa saúde com fé, aunque hoje aparentemente nada ocorre, pero a paz que recebemos é como se já tuviéramos recebido. Isto é ver lo que aún não chegou. Isso é ter lo que aún esperamos. É exatamente o que disse Hebreus 11:1. Então, quando nos acercamos a Deus dizendo, Senhor, Tu eres tão poderoso, eu sei que Tu puedes hacerlo, nada é impossível para Ti. E hablamos com o Senhor como se Ele estivesse bem aqui cerquita de nós, hasta podemos sentir, sabe quando alguém está muito cerca, que você pode sentir a respiração assim cerca, podemos sentir Deus tão cerquita. Isso lo agrada tanto que Ele manifesta seu poder em la resposta que tanto anelamos e recebemos a sanidade, recebemos o milagro. Isto é ativar o poder de Deus em nossas vidas. Tenho um pouco de preocupação em usar esta palavra ativar. Eu uso porque se está tornando um pouco comum por aí, mas não é minha preferência. Porque me dá a impressão de que isso aqui é uma espécie de manipulação. Vamos ativar e desativar. E não é bem assim. Quando coloco aqui ativado, eu me refiro muito mais a nós mesmos. Ou seja, o poder de Deus se manifesta em minha vida ou através de minha vida. Porque em si, o poder de Deus não necessita ser ativado ou desativado. Ele está aí. Ele é eterno, é o mesmo para sempre. Não depende de nenhuma coisa que hace ou deshace. Certo? Então, eu digo, para manifestar, vou cambiar a palavra, em lugar de ativar, para manifestar o poder de Deus em minha vida, eu necessito começar com fé, eu necessito entrar em sua presença com fé, necessito alabá-lo, necessito reconhecer quem Ele é, para depois, o que Ele pode fazer por nossas vidas. Pero, sem dúvida, a fé agrada sumamente a nosso Deus. Não importa quão grande seja tu fé, imagine-se, entrar em sua presença com fé manifesta ou hace manifestar seu poder em tu situação. Incluso para Deus não importa o tamanho de tu fé. Vamos ver que disse Mateus 17:20. Disse, porque aunque tengas ou aunque tuvieras fé como de um tamanho de um grano de mostarda, bem pequenininho,
direis a este monte, o monte é algo grande, certo? Passa de aqui para allá e ele passará. Ou seja, aqui os montes certamente se refere a los montes de problemas, a las montanhas de dificuldades. Pero o interessante para mim é que a Bíblia disse bem claro, não importa o tamanho de tua fé. Então, se eu pergunto, se não importa o tamanho de minha fé, que importa? Qual é a parte realmente importante da fé que Deus espera ver ou encontrar em nós outros? E eu penso que o aspecto que realmente Deus quer ver é a constância ou a permanência da fé e não o tamanho dela. Por exemplo, eu penso que aquela vez, quando Pedro andou sobre as águas, ele tinha fé, tanto que ele andou alguns passos, mas de repente ele, entrou no lago e quase morre. Qual foi o problema de Pedro? Foi sua fé. Pero qual foi o problema da fé de Pedro? Foi a constância. Ele começou com fé e de repente, a fé desapareceu e ele quase morre ahogado, certo? Então, para Deus não importa o tamanho da fé, pero importa sim a permanência, a constância, a consistência da fé. Se nossa fé, aunque pequena, é constante, podremos dizer a esses grandes montes, vete para allá, e ele passará, ele se irá bem lejos, porque minha fé, aunque pequena, é constante e consistente contra as adversidades. Assim que mantengamos a fé. Agora, como é que temos fé? Através da palavra do Senhor, certo? A Bíblia diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra e ouvir a palavra de Cristo. E aqui, quando habla de oír, não habla só de oír com os ouvidos, em inglês, pero habla de oír a Deus, através de sua palavra, quando meditamos diariamente, quando hacemos nosso devocional diário. Quando tu fé se ativa, sucede ou ocorre o impossível. Outra vez, vamos a esse texto, Hebreus 11:33, já havíamos lido aqui adelante, mas vamos ler outra vez. Quando tua fé se ativa ou se manifesta, sucede ou ocorre o impossível. Então, esse texto em Hebreus 11:33 diz: quienes por la fé conquistaram reinos, obraram justiça, alcançaram promessas, cerraram a boca de leões, e todos esses milagres vieram por causa da fé. Não foi porque Daniel era um homem lleno de músculos, assim, muito forte, que ele pôde cerrar a boca de los leones na cueva. Não, não, não. Foi porque ele creu que ele não estava solo na cueva, solito com os leones. Havia um Deus muito, muito mais poderoso. O leão da tribo de Judá estuvo ali junto com os leonecitos alrededor de aquele homem. Então, a fé lo hizo, lo condujo a ver um grande milagre em favor de sua vida. Aqui parece que eu coloquei ao revés. Mas bem, o dinamis originou a palavra dinamita e não proviene, porque dinamita proviene de dinamis. Eu já expliquei isso antes, certo? Aqui não sei por que motivo saiu assim, pero talvez eu estava meio dormida já esta hora, pero anyway. A dinamita, vindo de dinamis, porque você já sabe, Alfred Nobel, siglo XIX ou XX, criou um dispositivo assim, explosivo muito poderoso, que é a dinamita, como já conhecemos, pero devido a los aspectos poderosos do poder de Deus, da dinamita de Deus, copiou o nome e deu o nome, no original, a seu produto químico explosivo. Pero este é só um caso de cópia, uma imitação, diria eu. O poder de Deus nos cubre. Essa parte me gusta muito. É como nossa roupa, nossa vestimenta. Em Lucas 10:35 leemos: el ángel respondeu: el Espírito Santo vendrá sobre ti e el poder del Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Uau, isso é poderoso. O Espírito de Jeová, o Espírito del Altíssimo, te cobrirá.
Si el poder de Dios es nuestra vestimenta, entonces, ¿qué pasa cuando el poder de Dios já não temos esse poder, ou já não manifestamos esse poder na obra que hacemos? Eu diria que estamos desnudos, certo? Andar desnudo não é boa ideia. A gente vai pensar que nós estamos não estamos assim muito normal, estamos loucos, estamos um pouco mentalmente desequilibrados. Nadie anda por aí desnudo assim, de qualquer forma. Necessitamos esta cobertura que é o poder de Deus, porque, hermanos, pior que estar desnudo fisicamente é estar desnudo deste poder. Aí sim que a derrota é certa. Nada vai funcionar dependendo de nós se não há o poder de Deus em nossas vidas. E como a Bíblia já declarou que em Cristo somos muito mais que vencedores, necessitamos depender do poder de Deus mais que nunca para que esta palavra se cumpra literalmente em nós. Veremos o opuesto de todo isto agora. O pecado nos desautoriza. Ou seja, a palavra desautoriza também vem de autoridade. Autoriza vem de autoridade e desautoriza é o opuesto, também referente à autoridade. O pecado nos desautoriza, nos quita a autoridade. Como? Vamos ver então aqui. O diabo não reconhece a autoridade de Deus em nossas vidas quando estamos em pecado. Isso é muito certo. Quando estamos em pecado, comprometidos com o pecado, não estamos em santidade. E isto rouba nossa autoridade espiritual. Aqui eu trago esses versículos. Em Gênesis 1:28, vimos, por exemplo, quando Deus deu a Adão e Eva uma ordem de administrar todo o jardim, e os animais, as plantas, incluso de crescer e multiplicar. O Senhor lhes deu uma ordem para administrar. Pero aqui no capítulo 3 adelante, já vimos que os dois estavam sendo expulsados da presença de Deus e do jardim. O que passou aqui neste intervalo de tempo entre o capítulo 1 e o 3? Passou que Adão e Eva desobedeceram a Deus e renunciaram à autoridade que lhes havia sido dada por Deus. E então fizeram um pacto com o inimigo através daquela serpente, creyendo mais no adversário em lo que Deus lhes havia dito. E por isso, com este câmbio, que não foi uma boa ideia, eles foram literalmente desautorizados espiritualmente de lutar contra o adversário Satanás. Pero vamos ver que passou em seguida. Quando Jesus vino e morreu na cruz, ele recuperou aquela autoridade que Eva e Adão haviam perdido de sobre nós. Quando eu digo recuperou, eu não estou dizendo que Jesus perdeu a autoridade, ou Deus perdeu a autoridade quando eles pecaram no jardim de Edém. Não estou dizendo isso. Pero nós sim perdemos porque somos a continuação de Adão e Eva. Então, Deus seguiu sendo Deus Todo-Poderoso, pero a humanidade decaiu completamente, não é assim? Então, muita coisa começou a suceder. Primeiro homicídio, depois as enfermidades, divisão, guerras, terremotos, maremotos, todo cambiou, incluso a mesma natureza, por causa do pecado deste primeiro homem. Deus queria que nossa comunhão com Ele fora restaurada assim que enviou Jesus. E Jesus pagou um altíssimo preço aí na cruz. E com este preço, ele recuperou a autoridade que Adão e Eva haviam perdido e que nós também havíamos perdido e nos la devolveu. Vamos ver que disse Colossenses 2:15. Tenho o versículo bem aqui. Dice, e habiendo despojado a los poderes e autoridades, hizo de ellos um espetáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palavra é tremenda. A outra versão que me gusta mais dice, e los ridicularizou publicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solamente a última parte.
certo? Los ridicularizou publicamente, refere-se a los principados, potestades, governadores de las tinieblas, huestes del maldad, espíritos imundos, toda classe de demônios. Los ridicularizou publicamente em la cruz. E assim, retomou a autoridade que Adão e Eva haviam perdido allá no início da história e nos havia hecho perder também, assim que o Senhor recuperou e nos la deu. Para seguir, então, como dijo Pablo em Romanos capítulo 8, muito mais que vencedores, não só vencedores, mas muito mais que isto. Tal é o tamanho da vitória que Pablo não encontrou uma palavra exata e disse muito mais, porque não encontrou uma palavra que pudesse definir tudo. Vimos também que para romper essa maldição generada por Adão e Eva de elegir viver bajo a esclavitud de Satanás. Ou seja, quando Adão e Eva fizeram isto aqui, de olvidar o que Deus lhes havia dito e obedecer a lo que o diabo les dizia através da serpiente, perderam a autoridade completamente, por isso foram expulsados, e ademais se submeteram à maldição de sua própria desobediência. Agora, que maldição é esta? Se nós pensamos, por exemplo, em Romanos 6:23, que diz: "El salário del pecado es la muerte". Esto es uma classe de maldição. A maldição máxima que é a muerte, que vem por desobediência. Pero aqui vamos ver como foi que Deus, como é que podemos entender, de acordo à palavra, como se deu este processo. Adão e Eva perderam a autoridade, Jesus la recuperou. Vamos ver como entendemos um pouquinho mais aqui em Romanos 5:12, que diz assim, Romanos 5:12 nos diz: "Portanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por él el pecado, la muerte, por este hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron". Ou seja, em outras palavras, Adão e Eva pecaram e depois, además, se submeteram a esta maldição que é consequência de sua desobediência, que se chama muerte. E este versículo aqui de Romanos 5:12 diz: "Assim como por um solo homem entrou o pecado", referindo-se a Adão, também por um solo homem chegou a vida, certo? E al entrar na vida, que foi Jesus, anulou a maldição da morte e nos trajo agora a la vida. Por lo tanto, como o pecado entrou no mundo por um solo homem e por el pecado la muerte, concordando com Romanos 6:23, então assim a muerte passou a todos os homens, por quanto todos pecaram. Ou seja, por causa deles dois, todos nós perdimos, pero Jesus vino e recuperou a autoridade para então romper esta maldição de muerte generada por Adão e Eva, allá en el jardim, quando decidiram obedecer a Satanás, submetendo-se a esta esclavitud de desobediência. Hoje podemos volver a viver em vitória sobre todo se somos hijos de Deus, como disse Romanos 8:37, que diz: "Pero em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou". Mais que vencedores, porque Jesus recuperou a autoridade e nos la deu. Agora, usando-la, podemos viver uma vida de vitória, se é que creemos no Senhor sobre todos os senhores. Tanto o poder como a autoridade apuntam ao senhorio de Cristo. Ou seja, aqui está claro que Deus é o dueño do poder e da autoridade. Algo que não pode ser manejado por nós, não nos pertence, não podemos negociar com ele, não podemos cambiar seu poder e autoridade. Assim que tanto o poder como a autoridade apontam seu senhorio, sua soberania, sua perfeição, sua eternidade. Tudo quanto refere-se ao poder e autoridade de Deus apontam diretamente a Jesus Cristo e não ao governo humano. Em Mateus 28:18 é um texto que se refere à grande comissão que leemos. "Toda autoridade me foi dada no cielo e na terra". Ou seja, Jesus disse aqui a seus discípulos: "Toda a autoridade me pertence, tanto no cielo quanto acá na terra. Todo está bajo mi comando, todo está bajo mi domínio".
E ele mesmo era o que dava a seus discípulos esta autoridade, como também este poder. E hoje a nós, sua igreja. O exercício da autoridade de Deus conduz a milagros. Exercitar sua autoridade nos leva a milagros. Em Lucas 10, 19, lemos: "E aqui os dou poder de hollar serpientes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada los hará daño." Ou seja, exercitar sua autoridade, como também seu poder, nos conduz em vitória e nos permite ver milagros. Agora, para que este poder e esta autoridade de Deus se manifestem frequentemente em nossas vidas, há alguns princípios que obedecer. Vamos ver então a definição de princípio para entender bem. A palavra princípio indica o primeiro, el que está em primeiro lugar, ou el mais importante. Ou seja, el princípio é literalmente el número uno e não pode ser ignorado. Que princípios devemos guardar em nossas vidas? Por decisão divina, os princípios de Deus não podem ser quebrantados. ¿Por que não podem? Porque quebrantar seus princípios nos conduz à morte. Porque quebrantar seus princípios é sinônimo de pecado. E outra vez, Romanos 6:23 disse: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, quebrantar é desobedecer. A desobediência é pecado e o pecado conduz à morte. Por isso, Deus não quer que nós quebrantemos, violemos, anulemos ou desobedeçamos sua autoridade e seu poder. Devemos ser conscientes de que a autoridade é de Jesus. Estou falando só sobre a autoridade e não do homem. E ele se la dá a quem quer. Certo? Mateus 28:18 é o versículo que lemos há pouco, mas vou ler outra vez. Toda autoridade me foi dada sobre o céu e também sobre a terra, falando da grande comissão. Jesus está deixando claro que ele é o dueño do poder e também da autoridade, como vimos aqui. Agora, veja bem, esse texto diz que devemos estar conscientes de que a autoridade é de Jesus e não do homem, não de nós. Existem pessoas por aí que pensam que eles são os que estão fazendo milagros. Outro dia eu vi um relato de uma pessoa que já ressuscitou 25 vezes a alguém que estava morto, em diferentes situações, incluso diferentes países. Eu não sei como é que alguém pode pensar que ele está fazendo algo por si solo. Não sei se esta pessoa está enquadrada esse tipo de mentalidade, mas há aqueles que pensam que eles estão operando os milagros. Hermanos, tanto o poder quanto a autoridade não pertencem a nós, não pertence à igreja. Deus nos deu como capacitação espiritual, como estratégia espiritual, como meio de operar na vida de los demais e hasta em nossa própria vida, mas não somos dueños de nada. Tanto que vimos anteriormente, quando uma pessoa se compromete com o pecado e permanece ali, este poder se apaga. Aí mostrei com aquela lâmpada apagada, somente para dar-nos uma ideia de como sucede. Às vezes, o poder de Deus não manifesta nada. E, aparentemente, estamos mais vazios que outra coisa, porque há algo que não está bem centrado em nossas vidas. Então, vamos ver aqui que a palavra do Senhor nos mostra que seu poder e sua autoridade pertencem ao Senhor e não a nós. E outra coisa, há pessoas que se creem tão famosas, há pessoas que se creem tão capazes, tão poderosas, que incluso elas chegam a dar autógrafos, como o evangelista mais poderoso. Outros andam de guarda-espaldas, os conferencistas mais poderosos. Outros têm aviões estacionados em seus estacionamentos particulares, porque são muito poderosos. A Bíblia diz em Juan 3:30, conviene que ele cresça e que eu diminua.
cada dia más. Es lo que dice la Biblia. Entonces, si andamos al revés, tenemos todo a perder. Se nos deu autoridade espiritual para hacer su obra. Outra vez em la Gran Comissão, Mateus 28, 20, dice, vayan agora ensinando-lhes a guardar todo lo que os he mandado. E he aqui, eu estarei com vosotros todos os dias hasta el fin del mundo, ou hasta el fin de los tiempos. Ou seja, a autoridade nos foi dada unicamente para ser a obra de Deus, não para quedar famosos, não para ser shows ou levantar nuestra imagen, enfim, é todo o opuesto, é para a glória do Senhor unicamente. Um outro princípio é a santidade. E o versículo de Romanos 6, 22, pero agora, libres del pecado e postos al serviço de Deus, cosechar a santidade que leva à vida eterna. Ou seja, para expressar autoridade, necessitamos estar bem aqui, encarrados neste aspecto da santidade. Porque se não estamos santificados, estamos que? Sucios, comprometidos com o pecado, pecaminosos, pecadores, ou término que encontremos, pero estamos fora deste princípio. E fora da santidade, o Senhor não nos poderá usar. Estaremos simplesmente inúteis. E eu não quero ser inútil, imagino que tu tampouco. A obediência é outro princípio. Jesus lhes dijo, el que me ama, me obedecerá. Isso está muito claro. Logicamente que o versículo sigue, eu só pus a parte que menciona o princípio da obediência. El que me ama, me obedecerá. Porque está claro que se não lo obedecemos, talvez não lo amemos como dizemos que hacemos. A fé é outro princípio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, 6. E o versículo diz, porque todo aquele que se acerca a Deus, creia que Ele há, que Ele existe e é galardonador de los que Ele buscam. O Senhor é galardonador porque escuta e responde. Então, crer deve ser sempre o primeiro passo. E o princípio da humildade, para que recordemos que tanto o poder como a autoridade são de Deus e não nossos. Por lo tanto, não devemos orgulhecer-nos de eles, do poder e da autoridade que manifestamos em nossa vida. Como disse Lucas 10, 20. Sin embargo, não os alegreis porque os espíritos se sometem a ustedes, sino alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos en el cielo. Ou seja, esta palavra alegrar que menciona mais bem é orgulhecer-nos. Não vos orgulheceis porque ustedes hacen milagros e os espíritos se submetem a ustedes. Não. Orgulhecer-vos porque vuestro nome está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Ou seja, a palavra orgulhecer vem de orgulho. Orgulho está muito conectado à vanidade e daí todo se desbarata, certo? Porque imagina-se que eu sou o poderoso, eu orei e aquela pessoa foi sanada. Então, para quem está sendo a glória? Estou segura que não é para Deus. Veremos então que poder e autoridade aqui andam juntos. Por exemplo, ambos expressam equilíbrio, ambos expressam balance. Ambos expressam complemento, ambos expressam ação e ambos dão um bom resultado. É mais ou menos como esta figura. O P indica o poder, o A, a autoridade. Veja que as flechas aqui estão na mesma altura. Nadie aqui é maior ou mais pesado que o outro. A balança está no mesmo nível. A letra A, que é a autoridade, está igual com o poder. Todos estão na mesma altura. Isso indica que tanto o poder quanto a autoridade trabalham juntos no mesmo nível e para um mesmo fim. Por isso, eu digo aqui que tanto o poder quanto a autoridade expressam, por exemplo, o equilíbrio. E é o equilíbrio.
Para mim, equilíbrio é um estado resultante de igualdade entre duas ou mais forças. É um estado resultante de igualdade. Eles decidiram ser iguais. Eles são iguais, aunque sejam diferentes. É um estado resultante de igualdade entre dois ou mais elementos, certo? Também expressam balance, exatamente porque são iguais, expressam balance. Muitas vezes encontro que balance e equilíbrio são a mesma coisa. É muito fácil dizer porque são realmente muito parecidos. Pero, em fato, não é a mesma coisa, ou não são a mesma, lo mesmo. Porque balance eu entendo que é uma espécie de reação ou resultado de dois fatores envolvidos em um processo para alcançar um mesmo resultado. Ou seja, balance é uma reação. Eu digo reação, talvez possa usar outra palavra, mas bueno, é uma reação de dois fatores envolvidos, dois fatores, poder e autoridade. Dos fatores envolvidos ou involucrados em um mesmo processo para alcançar um fim determinado. Então, os dois cooperam entre si para dar um mesmo resultado. Também expressam um complemento. Sabemos desde o início, desde o vídeo anterior, que poder e autoridade são duas coisas diferentes, aunque se completam entre si. Então, o complemento é a junção de dois ou mais elementos para buscar uma perfeição comum. É a junção, se juntam, é um ajuntamento de dois ou mais elementos para buscar uma perfeição comum, um mesmo resultado comum, como vemos aqui através dessas flechas. Também expressam ação. Não há dúvida alguma que o poder e a autoridade de Deus são ativos e sempre serão para sempre, right? Certo? Pero aqui, explicando dentro de nossa linguagem idiomática, eu entendo que a ação com relação ao poder e à autoridade é a realização de um acto que produz um determinado hecho. É a realização, a ação é a realização de um acto, actuação, que produz um determinado hecho. Ou talvez possa dizer um hecho determinado. Eu determinei, eu esperei este resultado e llego allá, porque os dois atuam no mesmo nível. Por fim, todos esses aspectos juntos dão como resultado final algo comum entre ambos. Neste caso, o resultado é a consequência final de todo um processo. Então, o poder e a autoridade trabalham bajo o mesmo equilíbrio, o mesmo balance, o mesmo complemento, a mesma ação e resultam aqui em um resultado ou uma consequência final acerca do mesmo processo em que estiveram involucrados todo o tempo. Agora veja bem, nada disso se manifestará se nossa vida com Deus não está em linha, não está santificada, não estamos orando, não exercitamos a fé. Nada disto se vai manifestar, porque em fato não há poder nem autoridade em nossas vidas. A aplicação tu já conheces. A vez passada eu terminei perguntando de lo que estamos revestidos hoje. Veja bem, o texto bíblico disse que o poder de Deus nos cubre. Então, sem poder, estamos desnudos. A pergunta é de que estamos revestidos hoje. De nosso próprio conhecimento ou da palavra do Senhor. Porque é possível encontrar predicadores, incluso muito famosos e muito ricos e muito poderosos, etc., etc., revestidos solamente de seu próprio conhecimento, com sua própria filosofia humana, com seu próprio estilo de vida, às vezes um pouco desconectado do que seria exatamente a palavra do Senhor. Por que digo isso? Por causa das muitas doutrinas que se estão inventando por aí, os muitos dogmas humanos que não têm fundamento bíblico. E há denominações que incluso estão cambiando a Bíblia, estão criando sua própria Bíblia à parte, eliminando versículos da palavra original do Senhor, aqueles que não lhes conviene muito, aqueles que não lhes agrada, estão fazendo sua nova Bíblia.
Bien, entonces pregunto, ¿estamos llenos de qué? ¿De conocimiento de hombre, de dogmas, de filosofías diabólicas o de la palabra del Señor? ¿Qué estrategias estamos aplicando en el ministerio? Pregunto isso porque si nuestro ministerio no está creciendo, devemos pensar em que estratégias estamos usando. Algunos usam, por ejemplo, a estratégia de sua própria eloquência e pensam que só por falar bonito vão ganhar multitudes. Outros se basam muito em sua experiência. Eu não tenho 50 anos de ministério, eu sou muito poderoso. Outros incluso pensam em sua fama. Eu já visitei 50 países. Eu já tive 50 passaportes porque estava muito lleno de tanta visita aos países. Eu sou uma pessoa muito famosa, incluso dou autógrafos. Eu tenho guarda-espaldas. Não, eu sou uma pessoa muito importante. Ou na beleza física. Outros se fundamentam muito em sua própria aparência, porque é um charme de pessoas e etc, etc. Hermanos, quais são nossas estratégias para expandir o reino de Deus? Porque sabe, de tudo isso aqui vamos prestar contas algum dia. O Senhor confiou em nós e nos entregou um chamado, uma unção que vino junto com o chamado, assim que a tempo e fora de tempo, quando tudo está bem ou quando algo está mal, necessitamos cumprir o chamado para o qual fomos puestos, porque senão tendremos sérios problemas. Ou será que estamos llenos do poder e da autoridade de Deus? Se esta aqui é nossa resposta, estamos em la direção correta. Pero se esta anterior, pessoas que confiam em sua eloquência, sua experiência, sua fama, seu dinheiro, sua beleza, sua posição, seu bom nome, sua origem, sua nacionalidade, etc, etc. Tendremos cuidado com o que estamos fazendo para o que fomos chamados, de que estratégias estamos usando. Se o poder e a autoridade de Deus em nossas vidas não são para glorificar nosso Deus, estamos indo em direção oposta. E como estamos indo em direção oposta, estamos indo solos. Deus não está indo junto, porque estamos indo contra, ao revés de sua palavra. Que o Senhor nos ajude a ser fieles. Porque quando Ele nos chamou, Ele também confiou em que nós seríamos fieles. Se não lo somos, prestaremos conta disso algum dia. Bem, como sempre digo, este tema ha sido muitíssimo edificante para mim, porque incluso me ajudou a outra vez analisar-me enquanto ao poder e a autoridade de meu Senhor, que estou fazendo e por que os resultados são esses e por que não são aqueles resultados. Compartilhar com vocês sobre este tema, como sempre, me hace crescer muitíssimo na palavra do Senhor e no discernimento espiritual também. Muitíssimas graças por estar comigo esta hora.